conhecimento em todo artifício. Olha só, Deus chamou a quem? A Bezalel. E Bezalel quer dizer sombra do Senhor. Deus, quando movia no deserto, Ele trazia a sua presença através da sua sombra. Ele trazia o refrigério. De noite era coluna de fogo, porque o povo estava em marcha, em rumo à terra prometida. E existe em alguns estudos, em alguns papiros egípcios, que sabe como era conhecido o capitão egípcio naquela época? Coluna de fogo. Deus já estava trabalhando com o povo do cativeiro para que na hora da liberdade eles começassem a ter referência em como caminhar na presença do Senhor. Mas ele necessitava, à medida que o povo fosse sendo trabalhado para o conhecimento da palavra, ele necessitava que homens com alguma habilidade fossem sendo cheios do seu Santo Espírito para fazer além da sua possibilidade. E estava aqui o primeiro homem a ser chamado, Bezalel, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Quando você se apresenta para o Senhor Deus, Ele vai fazer uma obra com a sua vida, porque você se apresentou para o Senhor. Nós temos aqui várias situações, nós temos aqui pessoas que trabalham em vários lugares, como a nossa amada falou, que no ofício dela, Deus já tem exaltado, porque pessoas veem que ela vem fazer de uma forma melhor. Mas nós temos que compreender que a forma melhor que nós fazemos no nosso trabalho, a nossa diferença no mundo, não é aquele sinal de diferença que nós conhecemos, que é aquele sinalzinho, né? Que é o igual cortado, né? O nosso sinal de diferença é esse, ó. É Cristo em nossas vidas. Quando nós começamos a compreender que o Espírito de sabedoria de Deus vai nos ter habilidade, vai nos ter inteligência e conhecimento em todo artifício, nós seremos bem-sucedidos. Porque Deus necessitava que o povo tivesse a referência de um tabernáculo, mas Ele teve que separar homens para que pudesse fazer como o nosso pastor falou, colocasse a mão na água, para que através da sua habilidade natural, o tabernáculo começasse a ser construído, para ser um ponto de referência para o povo escolhido. Tem sempre um princípio nas nossas vidas, tem sempre um passo nas nossas vidas, amém? E quando Ele encheu de habilidade, inteligência e conhecimento de todo artifício, Ele queria que através do Espírito Santo de Deus, a diferença daquele povo fosse que vidas começassem a compreender o que é realmente ser chamado pelo Senhor. Chamado do Senhor é toda vez que você compreende que a voz do Senhor pode ser ouvida aonde você está, ela pode ser escutada onde você esteja, e ela pode ecoar no teu coração quando você deixa que o seu coração seja trabalhado pelo Senhor. Porque o texto ali fala o quê? Deus não rejeita o coração, mas no texto anterior ele fala que tem que ter também um espírito quebrantado. Arrependimento é um sentimento, quebrantamento é um estado. Quando nós chegamos na presença do Senhor, quebrantados, humilhados, crendo que Ele nos capacitará, a diferença é feita. Porque a diferença vai ser feita quando Ele começar a compreender que pode trabalhar em nossas vidas. Imagine que Bezalel, a sombra de Deus, né, o nome já é forte, ia chegar e falar, não, eu sei fazer, já posso fazer tudo, porque eu já tenho minha sabedoria, já tenho minha habilidade, inteligência. Então Deus precisa ser Deus? Não. Concorda com esse ponto? Agora, quando Ele se apresenta para fazer algo do Senhor, e Deus encontra espaço para poder enchê-lo com o Espírito de Deus, que nem aquela frase, né, que tem lá no mundo, que fala assim, ó, esvazie a sua xícara para provar do chá. Às vezes estamos cheios de si de tal forma. O que tem acontecido nas igrejas, eu falo isso em relação a muitas igrejas, tem acontecido, eu apelidei assim para associar, de uma doença chamada a síndrome do varão perfeito. Nós estamos cheios de varões tão perfeitos que param de obedecer aos seus pastores, param de obedecer às suas lideranças, param de compreender aquilo que foram chamados, porque acham que já estão prontos. Olha só, o homem aqui foi chamado para que Deus operasse na vida dele, através da vida dele, mas por intermédio do seu Santo Espírito. Por isso que, a primeiro ponto, Deus chama. Mas e quando Deus capacita? No 32. E para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, e prata e bronze. Repetindo, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, e prata e bronze. E para a lapidação de pedras de engaste, para estanque de madeira e para toda sorte de labores. Também me dispôs o coração para ensinar a outro,
e a ele e a Aurioabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. No versículo 32, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze. Cada elemento do tabernáculo tinha um poder. Ouro, divindade; prata, redenção; bronze, juízo. A divindade aponta para Deus, como a redenção aponta para o Filho, como o juízo aponta para o Espírito Santo, que nos lembra da nossa natureza na presença do Senhor. Como vamos colocar a mão do arado se não temos consciência daquilo que nós estamos colocando a mão? Nós estamos colocando a mão no arado porque nós temos fé e a consciência de que o tabernáculo, hoje nós sabemos através da Bíblia, que é o nosso manual de regra e prática, que hoje nós sabemos que o tabernáculo é como você poderia ver Deus através do seu Filho, porque cada elemento ali já prefigurava a presença de Cristo no Novo Testamento. O antigo aponta para o novo e o novo é a confirmação do antigo. Não tem como correr disso. Quando nós começamos a compreender que cada elemento daquele vai trazer para nós as informações que o ouro e a prata e bronze seriam mexidos, lapidados, trabalhados através de quê? Da natureza em que foi colocado através do Santo Espírito. E ele fala aqui no 33, e para a lapidação de pedras e engaste para entalhos de madeira e para a sorte de lavouros. Imagine você pegar uma pedra bruta e transformar em engaste, transformar numa pedra ornamentada para uma escola ou para um peitoral de um sacerdote. O que tem acontecido nas igrejas? Nós, às vezes, esquecemos que nós temos sido chamados para trabalhar com vidas. Tem aquela história que diz que o homem estava passando e viu um artista pegando uma pedra bruta, e quando ele passou, dias depois já viu aquela estátua pronta. E ele perguntou: você fez essa estátua? Fiz. Mas como você projetou? Ela sempre esteve ali. Eu só apenas aparei as arestas. Quando nós começamos a compreender que a gente tem que aparar as arestas para que vidas venham a compreender que fazem parte desse chamado do Senhor. Volto a afirmar, hoje o primeiro culto em relação a isso, para começarmos a ver que Deus tem te chamado para a tua vida, no sentido de que aquilo que você faz no natural, você também pode fazer no mundo espiritual. Aquilo que Deus tem te capacitado naturalmente, você pode, através do Espírito Santo de Deus, dar uma disposição a tal ponto, que ele falou aqui, no 34, que também dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aurioabe, filho de Aizamaque, tribo de Dan. Que é isso? Quando o nosso amado, nosso ministro falou, que às vezes nós ficamos guardando o quê? Aquilo que nós temos recebido na casa do Senhor, e às vezes guardamos aquela oportunidade. Às vezes o Senhor fala conosco de manhã e guarda aquela palavra, o dia que eu tiver a oportunidade eu vou pregar. Mas aquela pessoa que estava lá no teu trabalho, aquelas vidas que estavam na tua casa, aquelas vidas que estavam no nosso dia a dia, aquilo que nós recebemos, nós temos que compartilhar. Nós não somos donos da verdade, nós somos propagadores de uma verdade. E quando nós começamos a compreender que nós fomos chamados lá, um eco maravilhoso, né? Diz que quando você chega lá no finalzinho de Mateus 28, na grande comissão, né? Eis que estou convosco, né? Eis que estarei convosco até a consumação do século, né? Alguns historiadores falam que é um eco da nuvem que encheu o tabernáculo quando ele foi construído. A presença de Deus acompanhando aqueles que creem, que foram chamados e capacitados pelo Senhor. Mas no versículo anterior, Jesus falando de uma forma maravilhosa: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Essa é a ideia, o discípulo gera discípulo. Aqui no Antigo Testamento, homens foram separados para ajudar as vidas a entender que algo teria que ser feito. Um projeto nasceu no coração. Essa igreja nasceu no projeto do coração de Deus. Nosso pastor falou que tem quanto? 39 anos do ministério. Amém? Amém. 13. Isso, amém. Porque essa igreja tem 13 anos, mas o nosso amado já caminha há 39 anos. E detalhe, 39, 40 anos na Bíblia, tempo de preparação. Vê que nosso amado, né? Sempre buscando a presença do Senhor. Homens na Bíblia, maravilhosos, buscaram a face do Senhor de uma forma maravilhosa, porque sabia que não estavam prontos. Quando nós começamos a compreender que a capacitação do Senhor vai fazer com que nós